Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Você é muito bem-vindo aqui na nossa sala. E hoje nós temos aqui, pela primeira vez, meu amor, Larry. Seja bem-vindo aqui conosco, Larry, na nossa sala. Que bom poder estar com vocês aqui na frente. Na verdade, eu sempre estou aí, gente. Eu estou lá atrás, sempre ajudando o pessoal, mas eu estou sempre lá atrás, né? Fica fazendo sinalzinho Ficando pra sinal, gente. olha, toca mais pra frente, para e tal. Eu estou ali atrás. Mas hoje, nosso amigo Edson não pôde estar aqui com a gente, então eu estou aqui para dar uma força junto com a Andresa, para nós podermos dar uma sequência daquilo que a gente vem aprendendo sobre a Bíblia. E para nós é uma alegria muito grande poder levar a cada um de vocês uma informação um pouquinho a mais daquilo, do conhecimento que a gente tem tido, daquilo que a gente tem aprendido, e cada dia mais a gente possa levar, que Deus nos ajude, que a gente possa cada dia mais poder estar levando a vocês um pouquinho mais de conhecimento daquilo que nós temos aprendido. Quanta coisa Deus tem nos ensinado, né? É verdade. Tem sido um aprendizado gigantesco. Bom, então para a gente começar essa semana, vou dar uma recapitulada no que nós vimos na semana passada. Nós finalizamos os dias da criação e depois entramos no capítulo 2, onde a palavra de Deus trata com mais detalhe essa criação, especialmente o sexto dia, a criação do homem, a formação do jardim, o que Deus faz, o lugar que Deus faz para que o homem vá viver ali, né? A gente até brincou e falou que Deus fez uma casa para o homem, Deus dá para ele tudo que tem ali, acesso livre, né? Lá o verso 16 fala que ele podia comer livremente. Então ele podia desfrutar de tudo que tinha naquele jardim, exceto de uma única árvore. Imagina que era um jardim grande, era um lugar grande, e era só umazinha que ele não podia, né? É verdade. Eu gostaria, inclusive, antes de começar no capítulo 3, eu gostaria de reler novamente o que nós lemos na semana passada, né? Do versículo 16 ali, da metade em diante. Deus deu a ordem para o homem, né? De toda árvore do jardim comerás livremente. Vou até repetir para ficar bem fixo em todo mundo aí. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gente, eu queria antes da Andresa antes da Andresa começar a ler esse versículo que nós vamos seguir, eu queria dizer uma coisa para vocês. Queria desmistificar uma coisa que todo mundo, na verdade, fala. Todo mundo fala que a Eva comeu uma maçã. Isso não é verdade. A Bíblia não fala sobre maçã. A Bíblia não fala. Aliás, na nossa Bíblia mesmo, você pode procurar em toda a Bíblia, jamais foi falado, jamais se falou ou comentou alguma coisa sobre maçã. Não existe maçã. Na Bíblia não se fala sobre maçã. E Deus também não falou nada. Tá tudo, você pode procurar onde você quiser, não existe essa palavra maçã. Se fala da árvore do bem e do mal, que estava lá no meio do jardim, né? Que é o fruto dessa árvore, mas não fala que fruto é esse. Então vamos tirar da cabeça. Eu na realidade, há pouco tempo que eu aprendi que não se tratava da maçã. Mas é interessante a gente saber sobre isso, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente ouve coisas que estão relacionadas à Bíblia, que nós achamos que está na Bíblia, mas na verdade não está. Não existe essa figura, então, da maçã, tá? Outra coisa interessante que nós vamos falar aqui é sobre o animal selvático que vai vir ali conversar com a Eva, que nós, né, sabemos que é uma cobra, por exemplo. Mas essa cobra que nós vamos falar aqui, essa cobra também, pelo relato do texto, não é a cobra que nós estamos vendo hoje. A cobra que nós conhecemos não é esse animal, a cobra que Deus criou não é esse animal peçonhento. Exato. Que a gente conhece hoje, né? Possivelmente depois aí que Deus vai falar com a cobra, que eu acho que é a cobra que nós estamos vendo hoje aí, na verdade. Tá bom? Então vamos lá, Andressa. Vamos lá então, gente. Gênesis 3.
Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aqui, Larry, a gente já começa a ver assim, como Satanás é ardiloso. Quando Deus fala que é astuto, né? Ele vem sempre transvestido de algo, disfarçado de alguma coisa, de alguma forma. A própria palavra de Deus diz que Satanás se transveste de anjo de luz, né? E aqui ele vem como uma serpente sorrateiramente, de mansinho conversar com a Eva, e a Eva para dar atenção. Esse é o grande problema. Mas o interessante aí, Andressa, mais interessante de tudo isso, que ele fala uma meia-verdade, né? Ele fala para Eva uma meia-verdade. E isso é uma das formas que Satanás normalmente nos engana, né? Porque quando ele fala essa meia-verdade, nós aceitamos e ouvimos o restante da outra, que na verdade, a meia-verdade a gente ouve, abre nosso entendimento. E aí logo em seguida ele fala alguma coisa relacionada àquilo que não é a verdade daquilo que estava escrito na palavra de Deus. Você vê que Satanás ele começou já na primeira vez que está o relato ali, que ele fala alguma coisinha na Bíblia, ele já fala uma meia-verdade e a Eva parou para prestar, na verdade, atenção. Parou para prestar atenção. Né? E nesse parar para prestar atenção, já criou-se uma dúvida, né? Na cabeça dela. E aí a gente vê aqui, olha só como Satanás ele vai distorcendo aquilo que a gente estava falando, né? Da meia-verdade. Olha o que Satanás faz aqui. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então, percebe aqui como Satanás vem aqui e ele aumenta a proibição que Deus tinha dado. Porque lá no verso 16, que o Larry leu agora há pouco, está dizendo que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim livremente. Eles só não podiam comer de uma. E Satanás faz aquela proibição, aquela mínima proibição de Deus se tornar algo gigante, né? Do fruto de nenhuma árvore pode comer. E ele reduz, e com isso, além dele aumentar a proibição, ele dá um tom muito maior para aquilo, ele reduz as extensas permissões de Deus, né? Porque Deus disse, comerá livremente de todas as outras árvores. Então ele aumentou, ele tornou assim como se fosse uma coisa muito má, né? Ele aumenta aquele sentimento de proibição e diminui a graça, a misericórdia de Deus ali, deixando que os dois desfrutassem de todo aquele lugar, né? Então é como um jogo de palavras. Ele pega, ele inverte aquilo que Deus disse, ele transforma a bondade generosa de Deus numa limitação cruel, né? Exatamente. E isso já gerou aquela dúvida na cabeça da Eva. E aí a gente continua a leitura aqui, vamos ver como isso vai piorar. Mas eu queria dizer até uma coisa interessante, Andressa, porque eu queria trazer um pouquinho para os dias de hoje, né? Eu tenho ouvido e visto muitas pessoas falando que eu não quero ser crente porque existem muitas proibições, existem muitas coisas e tal. E eu vejo essas pessoas, na verdade, usando esse próprio texto aqui, Andrés, uma coisa muito interessante, é as pessoas dizendo que o crente não pode fazer isso, que crente não pode fazer aquilo, que crente papapá, porque eu não sou crente por causa disso, porque crente não pode usar isso, porque crente não pode usar aquilo. Gente, não existe isso. Eu quero mostrar para vocês, nós vamos chegar lá, inclusive, nessa passagem, daqui um tempo aí, vocês vão estar acompanhando a gente. A palavra de Deus fala que tudo, nós podemos tudo, que nós podemos fazer tudo. Essa é a verdade. A palavra de Deus, tudo. Nem tudo me convence. Exatamente, o único detalhe é esse. Tudo para nós é lícito. Só aí tem uma virgulazinha que diz assim, olha, só que nem tudo te convém. Você pode fazer tudo. Então o que eu digo para você, quando você se converte, quando você conhece a palavra, quando você entende o que realmente essa palavra diz, é verdade.
Você vai fazer aquilo que você quiser, da forma que você quiser, não tem problema nenhum. Mas Deus, depois daquela virgulazinha que fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, você vai entender o que convém e o que não convém a você fazer. Eu só estou dando um exemplo para mostrar para vocês que foi mais ou menos uma parte, né, como a Eva mostrou, porque Deus falou, você pode comer de todo esse jardim aí, ó, tá à vontade. Imagina, gente, o que deveria ser esse jardim. Imagina um pouquinho, para comigo, tinha de tudo, quanto era tipo de árvores para se comer nesse jardim. Podia se comer, podia conviver ali com os animais, com tudo, não tinha problema nenhum. Era um lugar perfeito. Né? Era um lugar perfeito. Aí chega o inimigo e fala direto para a ave, mas Deus falou que você não pode conviver com nada disso, você não pode comer todos. Não, não é assim. Então essa é a palavra. É assim que nós temos que entender a verdade que está escrito dentro da palavra de Deus. Vamos ver como que a Eva respondeu essa pergunta de Satanás aqui, da serpente. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Observe aqui como a Eva, ela entra no mesmo jogo de palavras que a serpente, porque ela pega agora e ela torce a palavra de Deus. Olha como aquilo que Deus havia dito ali, que nós vimos no capítulo 2, é torcido. Eva tirou a palavra livremente, quando diz lá no verso 16, comereis livremente, e ela acrescenta, não tocareis nele. Deus em momento algum disse que eles não podiam tocar. E além disso, ela troca a afirmativa de Deus, que diz lá que se comer você certamente vai morrer, certamente morrerás, ela troca aquilo por uma possibilidade, para que você não morra. Então, a Eva, ela cede às negações e às meias verdades que Satanás chegou. Viu como é perigoso a gente parar para dar ouvido? Então, aqui a gente vê os dois acabam depreciando os privilégios que Deus deu, a liberdade que eles tinham dentro do jardim, faz um acréscimo na proibição, aumenta aquilo como se fosse algo gigantesco e minimiza a ameaça, né? Aquilo que era uma certeza, minimiza a consequência assim, aquilo que Deus disse que era certo que aconteceria, pode ser que morre, né? Então, com isso a gente vê quando lá em Apocalipse, depois você pode ler na sua casa, Apocalipse 22, 18, 19, a palavra de Deus é muito clara conosco quando diz que não podemos tirar nem acrescentar nada da palavra de Deus. E aqui nós vimos a palavra de Deus ser torcida. Né? Mudou todo o sentido do que Deus tinha dito no capítulo 2, eles mudaram aqui. E vamos ver a consequência disso aí. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que do dia em que dela comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que coisa absurda, impressionante e que acontece conosco muitas vezes. Eva, nesse momento, ela acreditou na serpente. E ela duvidou da verdade de Deus. Porque Deus disse: certamente morrerás. Mas ela preferiu acreditar na serpente que disse: não, é certo que você não vai morrer. Então, o diabo, que até agora tinha se apresentado disfarçadamente, sorrateiro, agora ele começa a pôr as garrinhas para fora. E ele tá nesse momento dizendo para Eva assim: ele mentiu para você. Deus é mentiroso. E Eva, que já tinha dado um espaço gigante para ele, nem se fraga, né? Ela nem se percebe do absurdo, né? Quantas vezes isso acontece conosco hoje? É exatamente isso, trazendo para os dias de hoje que a gente vê que é a brechinha que a gente abre, sabe? O que a Eva fez? Ela deu uma brecha. E aí o inimigo começou a trabalhar na cabeça dela. Logo em seguida, ela já inverteu a situação. Ela falou: não, quem está errado é Deus.
Deus está errado. Então, Deus mentiu, ou, não é né? bem assim. Não é bem assim. Sabe que eu vejo isso aí, Larry? Muitas vezes aquela coisa da gente dizer assim, mas Deus não quis dizer o que disse. Sabe aquele negócio, você pega a Bíblia assim, a falta de ler a Bíblia e estar com a literalidade, o texto bíblico, o que o autor ele disse o que está escrito ali, ele quis dizer o que está escrito ali. E a gente vê a pessoa pega um texto assim e viaja, vai longe, sabe? Não, mas não é, Deus não quis dizer o que ele disse. Gente, voltamos àquilo que a gente tem falado lá no primeiro vídeo. O texto bíblico, ele tem um único sentido. O autor bíblico, ele quis dizer, ele quer dizer exatamente o que está escrito ali. Nós podemos fazer várias aplicações a esse texto bíblico. Exatamente. Mas, o sentido, ele é único. O sentido é um só. Ele quis dizer o que está escrito ali. Simples assim. Nós temos que ir sempre na literalidade do texto bíblico. Nós só vamos olhar o texto como um metafórico, como uma ilustração, quando a literalidade for impossível. Por exemplo, quando Jesus diz lá, eu sou a porta. Nós sabemos que Jesus não é uma porta, não tem maçaneta. Então aí a literalidade ela é impossível. Nós sabemos que Jesus está dizendo que ele é o único caminho, é o único meio de se acessar Deus. Então aí nós não vamos na literalidade. Fora isso, fora quando for impossível, fique com a literalidade do texto bíblico. Fique com a verdade de Deus. Não inventa coisa, não fantasia, não viaja na maionese, né, amor? Que pode pedra dar perigo pedra, e deu aqui. Né? Pedra é pedra e não tem conversa. Não adianta. Eu uma vez, Andresa, eu nunca me esqueço, eu estava em casa, estava visitando a minha mãe lá em Passo Fundo e ela veio do culto e tal, e aí falou de uma situação que tinha acontecido. Eu digo, mãe, ela falou lá da passagem que fala que quando a gente tem fé realmente, né, do tamanho do grão de mostarda, a gente pode mover uma montanha. E aí ela falou assim, não é bem assim, eu entendi agora que não é mover uma montanha. Eu digo, como assim, mas não é mover uma montanha? Não é que o pastor ensinou e tal, que isso tem um outro significado e tal. Eu digo, não é bem assim. Eu acho que está um pouquinho errado. Se a Bíblia está dizendo que é a tua fé, do tamanho do grão de mostarda, ela move montanha, é porque ela move montanha. É assim que nós temos que entender. Eu digo sempre aqui em casa, né? Na Bíblia eu acredito da primeira à última letra. E ponto. Exatamente. E ponto. Eu ontem, e esses dias aí vendo algumas pregações de pessoas conhecidas aí da gente, pessoas que a gente sabe que são pessoas que seguem exatamente aquilo que a Bíblia fala e nos ensina. E esse pastor, ele fez um comentário até, o reverendo Nicodemos, né? Muito respeito ao reverendo Nicodemos, que é uma pessoa que realmente conhece as Escrituras, né? E ele fala o seguinte, se você não entendeu Gênesis 1:1 e não entendeu o que está escrito em Gênesis 1, você não vai entender o resto da Bíblia, né? Se você não crê naquilo que está escrito. E essa é a verdade, nós temos que crer naquilo que a Bíblia fala. É isso mesmo. Vamos lá, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha só, então aqui nós vemos que Eva foi fisgada pela sedução da serpente. Ela sucumbiu à sua voz, nem se deu conta dos absurdos que ele estava falando. E aí eu queria ler aqui, amor, o texto lá de 1 João 2, 16 e 17. Esse texto ele diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eva foi enganada aqui pela sedução, pela cobiça. Ela cobiçou, ela viu que aquele fruto podia ser agradável, desejável aos olhos. Ela sucumbiu àquilo que Satanás tinha dito para ela que poderia acontecer, né? E aí
ao invés de passar para um nível superior, como o diabo tinha dito, eles caíram. E a gente vai ver aqui no 7, diz assim: então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, seguir as impressões dos nossos sentimentos, das nossas vontades, é muito perigoso. Eu costumo dizer sempre aqui em casa assim, essa conversa de faz conforme o seu coração, escuta o seu coração, isso é muito perigoso. Lá em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só o Senhor conhece o coração. Né? Escutar o coração significa de você escutar aquilo que você está tendo vontade, né? Se você não está escutando o Espírito Santo, você escuta porque o que o teu coração vai dizer? Eu tenho vontade de fazer assim, eu tenho vontade de fazer isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, é por isso que a passagem fala que o coração é enganoso, né? Acontece exatamente isso. Você sentiu a tua vontade é essa. Vontade, ela quis ter aquilo que Satanás estava dizendo para ela. Ela quis ser igual a Deus. E tu vê, é o que a Bíblia... Ela quis ter algo que até então era proibido para ela. A Bíblia fala e é clara, né, naquele versículo que eu costumo falar para muita gente, que nós temos que em tudo dar graças a Deus, né? Por que nós temos que em tudo dar graças a Deus? Às vezes a gente está bem, a gente está tudo, sabe, um bom trabalho, um bom emprego, uma boa casa, bons filhos, uma boa família, uma boa esposa, mas a gente quer mais, sabe? A gente quer mais. Esse querer mais, esse querer buscar mais, isso pode nos levar a errar, entendeu? Por que eu digo isso? Toda a insatisfação fora exatamente. Do Senhor, ela vai te levar a lugares perigosos. Não é que você não possa desejar outras coisas, claro que pode, você deve, Deus vai dar isso, não é esse o problema. É que você está insatisfeito com aquilo que você tem. É isso realmente que gera, é como aconteceu com a Eva, né? Meu Deus do céu, essa mulher estava num lugar sensacional, né? E ela, o que o inimigo fez? Ele gerou a insatisfação de mostrar para ela que aquilo não era do jeito que Deus tinha falado. Olha só. E aí o negócio mudou todo. Não é verdade? E aí nós vemos aqui que o coração deles, porque nós vimos aqui que ela tomou, comeu e deu ao seu marido. Tá? Há uma versão que diz que Adão estava ali junto com ela. E o grego, o hebraico, ele dá essa possibilidade dessa tradução, né? E Adão estava ali. E ele pega e ele come. Você não vê, a Bíblia não relata nenhuma resistência dele, né? Lembrando aquilo que o Larry falou no começo, a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dado a Adão, só depois que Eva foi criada. Exatamente. Né? Era responsabilidade de Adão esse cuidado. Claro que ele passou isso para Eva, porque ela sabia disso, mas a responsabilidade era dele e ele nem tutibiou, pegou e comeu. Aí um exemplo prático que eu vejo muito nos casais, gente. Eu acho que eu gostaria até que vocês entendessem isso. Por exemplo, nós somos casados, né? Então, como é interessante, muitas vezes, a Deus dá uma palavra para a Andresa, né? E o meu coração deseja ir por outro caminho, né? Então vem a Andresa. Como é interessante a gente ouvir um ao outro, entender, né? Se a Eva chegasse ali, Adão, mas vem cá, será que Deus falou isso mesmo? Como é que não é, né? E Adão tivesse interpretado de uma forma correta, não, Eva, é o seguinte, não dá para comer isso aí, não. Não dá. A ordem de Deus não é essa, né? Como acontece com nós. Com nós juntos aqui, às vezes eu dou uma viajada, gente, e vou dar um exemplo para vocês, eu dou uma viajada e a Andressa falou assim, olha, mas na Bíblia não é assim que está falando. Quer dizer, não adianta você querer viajar, mas Deus me disse, Deus não sei o quê, e papapá. Se Deus disse e está na Bíblia, perfeito. Mas se não está na Bíblia, a gente abre um olho. Porque, olha, o inimigo nos engana muito. O nosso coração nos engana. Os nossos desejos, as nossas vontades,
nos enganam muito. Muito. E isso eu tenho um medo muito grande de errar. Por isso que eu digo, nós temos as nossas esposas, vocês aí maridos, né? Tem as esposas, depois nós vamos entender o que significa realmente ter uma esposa. Nós vamos conversar bastante com isso, tanto ter um marido como ter uma esposa. O que significa nós estarmos juntos, nos ajudando, desfrutando das maravilhas de Deus, desfrutando daquilo que a Bíblia nos ensina e ouvindo um ao outro sempre, né? Para evitar de errar. Porque esse Adãozinho, ele estava ali, ele estava no lado. A Eva foi lá, ele deve até ter escutado essa conversa, seguramente, lá. Ele escutou essa conversa, né? A Bíblia não relata se ele estava... A Bíblia não relata se ele escutou, como disse a Andressa, a tradução diz que ele possivelmente estava ali junto, né? Mas ele podia ter chegado e dizer, ó, Eva, não foi assim que Deus me falou. Nós temos bem aqui, nós temos tudo aqui, para que não vamos ouvir esse cara, essa cobra falar? Não é verdade? Isso que eu ia colocar agora, olha só, eles eram perfeitos, a imagem e semelhança de Deus. Eles foram colocados num lugar perfeito, tinham perfeita comunhão com Deus. Mas Eva se sentiu insatisfeita, a ponto de querer ser igual a Deus, porque foi essa proposta que a serpente fez a ela. Ela se sentiu insatisfeita com tudo isso, a ponto de querer ser igual a Deus. Uma atitude muito diferente do que a gente vê em Cristo, que se desfez, abriu mão da sua glória de ser Deus para ser homem, para morrer na cruz por nós, né? Então, em resumo aqui dessa parte, a megalomania, a vontade de ser mais, de ser Deus, tomou o lugar da gratidão que eles deveriam ter por Deus. A verdade de Deus, ela foi substituída por uma dúvida. A palavra de Deus foi abandonada. Nada do que Deus disse eles cumpriram. O sugestionamento da serpente foi acolhido no coração dos dois. E isso, gente, é o resumo da pior tragédia, da pior desgraça que a humanidade sofreu, né? Verdade. O caos se instaura aí. E aí agora, a partir desses próximos versículos, nós vamos ver os sintomas dessa queda. Então vamos ler o 7 de novo. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeiro, eles sentiram ali o drama da culpa. A culpa é algo que vem assim a galope com o pecado, né? Nus, eles estavam... O nu aqui, eu não entendo assim, não é simplesmente, eles não estavam envergonhados simplesmente porque eles estavam sem roupas, porque eles já estavam sem roupas antes. Eles estavam nus antes, né? Então esse nu, eles estavam fracos, indefesos, humilhados. A culpa entrou, né? Os seus olhos se abriram não para ver o que Satanás disse que eles viriam, né? Mas agora eles estavam vendo que eles caíram numa cilada. Eu imagino que ali eles estavam já envergonhados, porque eles viram que eles caíram, aquilo que Satanás disse para eles não aconteceu, né? E isso é a herança maldita do pecado, da escolha errada. É a culpa. Uma escolha errada, ela traz culpa. Eu tava vendo um pouquinho sobre essa passagem aí, de por que ele comentou, né, que eles estavam nus, porque se eles já estavam nus, né? Uma coisa interessante. Não se Mas como ele estava explicando para o povo, ele estava ali voltando aquilo que Moisés, né? Quando Moisés começou e ele estava explicando para o povo, ele tinha que explicar de uma forma que eles entendessem, né? E essa parte de nus aí, que ele voltou estar nu, né? Nessa época estar nu é uma coisa extremamente humilhante. Não é que nos dias de hoje, viu, gente? Os dias de hoje você anda nu aí, parece que ninguém tá dando bola. Mas nessa época era uma coisa extremamente humilhante. Tanto mulher como homem andar nu era uma coisa assim super humilhante mesmo, né? E veja que estado que eles tomaram, né? Em vez de serem iguais a Deus, como a serpente tinha dito, eles entraram num estado de degregação, o relacionamento deles foi afetado, porque eles também sentiram vergonha um do outro, né? Então eles começam assim, ao invés daquele relacionamento se tornar mais robusto, porque o comer daquele fruto traria só coisas boas, coisas melhores, iam subir de nível. Não, já começou um problema ali. Então não foi a nudez que eles estavam com vergonha, né?
mas era o fruto deles terem feito uma escolha errada, né? Então, ao invés disso aproximar eles de Deus, eles passaram a ter medo de Deus, e eles se escondem atrás daquilo que Deus tinha feito para eles desfrutarem, tudo lindo. Agora eles acham que eles podem se esconder, né? Então, o pecado, ele promete vida, mas ele traz morte. O pecado, ele promete uma liberdade, mas na verdade ele nos escraviza. O pecado, ele atrai os nossos olhos, mas ele nos engana. Isso é o que nós aprendemos aqui. E em terceiro lugar, nós vemos aqui que ele teve medo e fugiu de Deus. A presença de Deus, ela não era mais aquela coisa gostosa, né? O Deus que vinha na viração do dia conversar com eles, não era mais prazeroso. Que privilégio. Trazia medo, agora passa a trazer medo à presença de Deus, né? Então, tomado pela culpa e pelo medo, eles querem fugir da presença de Deus. E o pecado, ele não tornou o homem só rebelde, mas ele torna, né? Ele não deixou o homem só no estado de rebeldia com Deus, mas ele torna o homem tolo. Porque pensa que eles acharam que ele podia se esconder do Deus que tudo vê, do Deus que sabe todas as coisas, do Deus onipresente, né? O interessante é que também, Andressa, de tudo isso que você comentou também, mas só um detalhezinho do que eu comentei ali atrás, sobre as árvores, né, as frutíferas. Aqui no capítulo, do versículo 7, ela fala da figueira, que eles se cobriram com folhas de figueira. Não sei se vocês conhecem como é que é a folha de uma figueira, né? Mas realmente a folha de uma figueira é o que a gente vê nos desenhos, em quadrinhos, né? Uma folha grande, então eles cobriram na frente, atrás, não sei como é que eles fizeram isso ali, né? Mas eu achei interessante, porque até isso eles não precisavam, gente. Olha, não precisaria de lojas para se vestir, né? Olha só que interessante, o que era viver naquele paraíso, né? Mais para frente nós vamos ver que até não existia nem frio no paraíso, porque depois para frente é que Deus começou a vestir eles com roupas aí, né, com peles e etc e tal, não é verdade? Eles tiraram nós do paraíso mesmo. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Essa pergunta aqui que Deus faz a Adão, obviamente Deus não queria saber a posição dele no GPS, não era isso que ele queria saber. Deus sabe todas as coisas, ele sabia exatamente, mas Deus está dando uma oportunidade. Eu entendo isso como Deus dando uma oportunidade para Adão cair em si, né? Quem sabe se ao invés quem sabe ele se arrependesse, pedisse perdão do que ele tinha feito. Mas aí a gente vai ver aqui que ao invés de confessar o seu pecado, Adão preferiu dar uma desculpa, né? Olha o que ele responde. Verso 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele não teve medo porque ele estava nu. E também ele não se escondeu porque estava coberto com as folhas de figueira. Ele não estava coberto com isso, né? Não era algo que podia cobri-lo, né? Então, nenhum nem outro era verdade. Ele teve medo porque ele desobedeceu, porque ele fez uma escolha errada, né? Ele teve medo porque ele pecou, e ele fugiu porque ele transgrediu. Ele só tentou tampar o sol com a peneira ali, né? E Deus, por sua vez, ele tenta lhe dar essa desculpa, e Deus traz ele de volta para a conversa e pergunta: quem disse que você estava nu? Que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Mais uma vez, Deus dá aqui uma oportunidade para Adão se arrepender, confessar o seu pecado, e mais uma vez ele transfere. E agora ele transfere a culpa, né? Ele diz: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então a gente vê aqui que Adão transfere a sua culpa para a mulher e para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Eu estava quietinho, eu estava dormindo, você me chegou, né? Mais ou menos uma coisa assim.
Então, a gente vê que hoje não é diferente, né? A gente sempre tenta achar uma desculpa para o nosso pecado, para as nossas falhas, para as nossas derrotas. Uma coisa interessante, gente, que não podemos esquecer, que ali quando a Andressa comentou, né, Deus sabia onde é que ele estava, né? Eu sabia. Agora, como é interessante, porque muitas vezes nós acreditamos que Deus não está vendo, né? Acreditamos que nós estamos lá no nosso quartinho encerrado, Deus não viu, né? Aquela olhadinha que eu dei, Deus não viu. Aquilo que eu falei, Deus não escutou, né? Gente, muito antes de eu pronunciar, Ele já conhece o que eu vou pronunciar. Então, fiquem atentos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus sabe exatamente de tudo. Em tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. Gente, Deus sabe, nós não conseguimos nos esconder de Deus. E é por isso que muitas vezes pessoas se retiram das igrejas, sabe? Pessoas saem do convívio com os irmãos. Sabe por quê? Porque eles ficam se escondendo, eles ficam com medo. Porque Deus deu essa oportunidade a Adão. Deus deu a oportunidade a Adão. Ele se arrependeu. Tchê, fala aqui, Joel, escuta, o que está acontecendo? Vem aqui e fala, Senhor, me arrependo, deixei a Eva fazer isso, eu estava junto. Né? Talvez Deus tivesse mudado essa situação. O que hoje nós aprendemos na Bíblia, o que nós vamos ler e vamos estar estudando para frente, aí vocês vão entender que quando você realmente se arrepende e fala para Deus, as coisas mudam, né? Então ele podia ter feito isso, mas não. Ele fez como todo mundo faz, como nós fazemos. Porque nós achamos, gente, muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo, que Deus não viu, né? Que Deus não vai ver, né? Ou que Deus não ouviu das coisas que estão acontecendo. E não é verdade. Vocês podem ter certeza. O que aconteceu aqui é mais uma das passagens que nós vamos aprendendo e vamos levando e vamos conhecer cada vez mais para entender que Deus é soberano, gente. Deus é soberano. E se nós realmente tivermos um relacionamento com Ele, Ele vai mostrar os caminhos para nós. Podem ter certeza absoluta disso. Isso mesmo. E aí agora Deus fez as perguntas a Adão e agora ele se vira para Eva, quem Adão tinha imputado a culpa juntamente com Deus. Que é isso que fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Eva pega, dá o braço para Adão e vai na mesma linha dele. Transfere a culpa também. Bota a culpa na serpente. Também não assume a sua culpa. Também perde a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão. E aí nós vamos ter todos os desdobramentos a partir do verso 14, que nós vamos deixar para a semana que vem, né? Eu queria também, antes de finalizar, eu queria fazer um comentário. Eu li sobre o Charles Spurgeon, Spurgeon, não é pronuncia, né? Ele fez um comentário interessante. Gente, muitas vezes as nossas orações não são ouvidas, você sabe por quê? Porque nós, nas nossas orações, ficamos dando desculpa a Deus daquilo que nós fizemos. Como se Deus não soubesse, entende? Sabe, tentando, como um advogado, advogar em nossa causa em relação às coisas que nós fizemos. Que está aqui um exemplo, né? Deus falou para ela, aí ela, opa, pera um pouquinho, né? Quer dizer, quis se livrar exatamente de tudo isso. Por isso que eu digo, gente, Deus é soberano. Nós temos que chegar e mostrar para Deus, falar para Deus. Ele sabe, ele já sabe. Mas é para nós entendermos isso. É por isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que aprender. Nós temos que chegar e falar para Deus, olha, o negócio é o seguinte, Senhor, eu fui lá, me agradei da conversa do Satanás, ele falou, eu fui lá, comi. Perdão, o que eu posso fazer? Perdão. Mas não é isso que a gente faz. Quantas vezes nós usamos de desculpa, né? A gente está aí, né, com as crises econômicas e políticas, e quantas vezes, assim, você que é um empresário, que você usa de desculpa um governo corrupto ou injusto para, de repente, não ser sincero na contabilidade da sua empresa, né?
são desculpas que nós damos, né? Nós inventamos desculpa sempre para justificar o nosso pecado, para justificar o nosso fracasso, né? Quantas vezes nós podemos dar desculpas para justificar um fracasso no lar, um fracasso com o marido, com a esposa, com pais, quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós nos arrependemos, né? O primeiro passo para que você se arrependa é reconhecer que você está errado. Então nós precisamos reconhecer isso, para que o Senhor venha, trabalhe, nos torne capazes de sermos, nos redima daquilo, né? Para que nós sejamos transformados naquele determinado ponto, naquela determinada circunstância da nossa vida. Primeiro nós precisamos reconhecer o nosso erro, reconhecer, admitir a nossa falha, né? E nos achegarmos diante de Deus com um coração sincero. Porque se você não chegar diante de Deus com um coração sincero, você só está se enganando. Porque Deus conhece todas as coisas. E nós vamos continuar vendo os desdobramentos agora, o que vai acontecer, o que Deus vai decretar a partir daqui para o ser humano, para Eva, para Adão, para a serpente, na próxima semana. Na próxima semana. Então eu digo para vocês, se preparem, porque a semana que vem está maravilhosa. Tem muita coisa boa para nós aprendermos. Tem muitos ensinamentos que Deus quer passar para nós realmente, quer passar para cada um de vocês. Se prepara, manda os comentários de vocês, sabe, qualquer pergunta que vocês quiserem, a gente vai estar respondendo para vocês. Me envia aí, nós vamos estar discutindo, se preparando juntos, tá? Vamos lá, gente, conversa com a gente, peçam, façam perguntas, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente. Não esqueça, semana que vem pra sala. Larissa, sabe uma coisa? Antes da gente finalizar aqui, esse capítulo 3 é um dos mais atacados, até mais que o 1 e o 2 da criação. É verdade. Eu até vi um ministro da palavra falando outro dia, né? Quando você tem dificuldade de entender que Gênesis 3, a queda do homem, né? Ela acontece, realmente aconteceu isso aqui, o teu problema não é com Gênesis 3, o teu problema é com Gênesis 1. Você ainda não entendeu quem é Deus, você ainda não entendeu o que Ele é, quem Ele é. Quando você crê em Gênesis 1, que Ele é o Criador, que Ele é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, que Ele domina sobre todas as coisas, você não vai ter dificuldade nenhuma em aceitar Gênesis 3. Então, a nossa oração, nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus continue trazendo as verdades do Senhor no seu coração, continue trazendo entendimento a você, que o Espírito Santo esteja gravando isso no seu coração, que você possa desfrutar do que é conhecer a Deus. E por isso a gente convida para a semana que vem, então. Vamos lá, vem para a sala. Vem para a sala.